Olá, Vete! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Ana Paula. Sou médica veterinária como você que está aí me assistindo e ajudo médicos veterinários a faturarem mais de R$20 mil por mês no seu consultório sem a necessidade, sem precisar ter um pet shop ou um banho e tosa, caso vocês não queiram, tá? Para quem ainda não me conhece. Vete, motivo da live de hoje é um motivo principal que impede você, médico veterinário que ainda não tem consultório, de abrir o seu consultório e ser muito bem remunerado, trabalhando menos, no conforto do seu consultório. E esses erros estão te impedindo de verdade de prosperar na medicina veterinária, de ser bem remunerado, de ser definitivamente valorizado ganhando bem, tá? Antes de mais nada, antes de eu comentar esses 5 erros, e não é um gatilho só para prender você nessa live, não. Na verdade, Vete, eu quero contar uma história rapidinho, porque que eu faço questão que você tenha um consultório e que seja muito bem remunerado por isso. Porque essa é a minha trajetória. Tá, Ana Paula, mas se a tua trajetória e você tá bem, por que você tá fazendo isso? Que algumas pessoas me perguntam. Eu tô fazendo isso porque eu quero que a medicina veterinária seja valorizada assim como a medicina é. Porque eu quero provar pro mundo que médico veterinário pode ganhar muito bem, ter um consultório chique e elegante sem gastar muito, ter um atendimento fino e requintado, um atendimento que priorize de verdade a saúde do animal, como todos, mas que tenha um atendimento diferenciado e para isso seja muito bem remunerado. Eu quero provar para vocês que é possível. Por quê? Porque se é possível para mim, é possível para vocês também, tá? Então essa história é rapidinho. Eu me formei em 2007, e eu sempre tive um sonho que era ter o meu próprio consultório. Vete, o que acontece com esse sonho? Eu tinha um sonho de ter o meu próprio consultório e o meu sonho não era um sonho, eu quero ter o meu próprio consultório. Eu queria ter um banho e tosa, eu queria ter um pet shop, eu queria ter uma clínica, como a grande maioria de nós médicos veterinários. Com raras exceções que preferem concurso público, que querem atendimento volante, em domicílio. Essas não eram, e ainda não são, claro, as minhas aspirações. Logo que eu me formei, eu tive uma experiência que para mim, particularmente, sendo bem honesta e respeitando, claro, o faturamento, a história de vida e o gosto de cada um. Mas a experiência que eu tive com o domicílio, para mim, foi péssimo. Então, assim, era uma coisa que a partir do momento que eu tive aquela experiência, eu falei, nossa, jamais que isso é pra mim. E não é assim, é porque ela é chique, ela é elegante, ela gosta de... Não é isso, não tem absolutamente nada a ver com isso, tá? A gente se arruma um pouquinho pra aparecer na live só, tá? Mas assim, pessoas comuns, e eu não tinha essa aspiração de fazer um atendimento em domicílio. Por quê? Porque eu sempre me senti incomodada de chegar na casa de um tutor, onde a família tá toda ali, pra lá e pra cá, um tá jantando, o outro tá não sei aonde, e aí você pega o cachorro e põe no sofá, põe na mesa, põe na sua mesinha, e enfim, com todo o respeito do mundo a quem faz. Aquilo não era pra mim, assim como atendimento volante também não é pra mim. Eu sempre quis, de verdade, ter um consultório com ar-condicionado, onde as pessoas pudessem chegar e se sentir tão bem quanto se sentiam num consultório médico. E eu não conseguiria isso num consultório fazendo volante. Principalmente por quê? Porque volante se atende na clínica dos outros. Então, assim, desde a estrutura zero à estrutura máxima. Mas ambos, com raras exceções, não são seus. Então, assim, a decoração não é sua, a forma de atender muitas vezes também não é sua, dependendo de como você faz isso. Então, isso era uma coisa que me incomodava. Então, eu falei, bom, eu não quero isso pra mim. E como eu quero um consultório mesmo, meu, eu tinha que lutar por isso. Muita gente falava assim pra mim, mas você não tá tendo uma visão porque dá pra ganhar dinheiro. Dá, eu não tô questionando isso. Dá pra ganhar dinheiro de todas as formas, tá? Honestamente, todas as formas que a gente consegue trabalhar, a gente consegue honestamente ganhar dinheiro. Mas, pra mim, Ana Paula, não era só ganhar bem. Não era. Eu queria conforto. E não só conforto pra mim, eu queria conforto pra quem eu estava atendendo, tanto do pet quanto do tutor. E o conforto,
mas o lar é o lugar que mais tem conforto? É, mas não pra mim. Então isso me incomodava bastante. Então o que eu fiz? Eu falei, bom, eu vou lutar pelo que eu quero. Eu vou abrir um pet shop, vou abrir uma clínica com banho e tosa. E aí eu abri, pra resumir essa história, eu abri essa clínica com banho e tosa e pet shop e foi a maior decepção da minha vida. Sempre pautado com muito respeito do que eu falo, tem muitos profissionais excelentes, mas assim, eu só tive dor de cabeça, eu tive funcionários muito bons, mas assim, o todo, aquela situação de ter funcionários, aquilo me desgastava demais, aquilo acabava comigo. Um funcionário que não vem porque tá com dor de cabeça, outra porque tá com cólica, e tá tudo bem, as pessoas ficam doentes, mas aí você tem que ficar à mercê disso, e aí você tem que se virar nos 30. Enfim, isso era uma coisa que me incomodava demais, fora o gasto que tinha com funcionário. Imagina, você pagava 2, aí pagava 4 de imposto, enfim, com todos os encargos que tinha, aquilo também não era pra mim. Mas aí vinha a pergunta, que é uma pergunta comum para todos os médicos veterinários que ainda não têm consultório. Nossa, mas como é que eu vou me sustentar sem banho e tosa, sem pet shop? E aí vem o motivo da live. Por ter passado este mesmo medo, eu pensava assim, ó, honestamente, falar, pô, quanto tá dando banho e tosa? Ah, tá dando X. Pô, e a clínica? Tá dando Y. Eu não tinha esse diferencial. Então, assim, o todo tava dando 20 mil. Então, pra mim, tava ótimo, tava dando 20 mil. Só que não, né? Só que não mesmo. Por quê? Porque os 20 mil era de tudo. E os 20 mil, eu brinco que todos os meus cabelinhos brancos aqui, eles vieram de banho e tosa e pet shop. Você põe a ração A, o tutor quer a B. Você põe a B e a C, ele quer a D. Você põe a W, ele quer a Y. Você põe a importada, ele quer a nacional, que é barata. Aí você põe aquela granel. Ai, eu não uso ração a granel. Aí você tira a ração a granel. Aí vem a pessoa, não tem mais ração a granel, porque meu cachorro só come aquela. Qual é a ração? Não sei. Vete, provavelmente, se isso é um problema pra você, se isso te soa muito familiar, já começa, ó, clica no coraçãozinho, já curte, já encaminha pra alguém que passa por isso. Por quê? Porque pensa numa coisa que me incomodava muito. Mais do que isso, eu colocava um monte de medicamento. Tudo que saía de novo eu colocava. Aí não, tem que ter a prateleira cheia, porque aí alguém vai vir querendo Drontal, só tem o Pets, só tem o... Enfim, não vou nem citar nomes, Endogard, vai, só pra fazer uma comparação. E aí eu colocava Endogard, eles queriam Drontal. Eu coloco X, eles querem Y. Aí o que eu fazia? Não, eu quero tudo que tem disponível no mercado. Tudo. Aí enchia a prateleira. Aí vinha o primeiro boleto. Quando eu olhava, não tinha vendido nem metade ainda. E aí eu tava pagando esse boleto. E aí uma forma de parar de ter boleto, qual era? Não pedir. E aí eu falava, bom, então eu não vou pedir, até vender isso aqui. E aí vinha alguém e pedia algo que não tem lá. Então assim, se isso é um problema pra você, saiba que eu passei exatamente a mesma coisa. E a gente fica de verdade desesperado, a gente não sabe o que fazer. Não, então eu vou acabar com banho e tosa, como várias vezes me indicaram. Não, então faz o seguinte, acaba com banho e tosa. Você precisa de dinheiro para demitir funcionário. Não é uma coisa, oi, tudo bem? A partir de amanhã eu não quero mais vocês, tá bom? Então tudo bem, a gente se encontra aí numa esquina e tá tudo bem. Não, você tem os encargos, você tem tudo isso. Até pra demissão, você tem um pepino. Você tem que ter a verba rescisória. Então assim, tudo se tornava um problema. Então eu não vou mais vender medicamento. Aí vem a contabilidade e fala, olha, mas aí você tem que mudar, porque o KNAI, porque se você vende medicamento você paga mais, então se você não vai vender você vai pagar menos, mas pra mudar você tem que pagar. Entenderam a dinâmica do que eu tô querendo mostrar pra vocês? Que tudo era um verdadeiro problema. E aí eu decidi tomar um rumo na minha vida. E qual era o rumo? Eu precisava viver de consultório. E isso na medicina veterinária era quase impossível. Todo mundo que eu perguntava, não, mas você vai ter só consultório? Tipo médico assim, que entra, vai trabalhar, atende e vai embora? Sim. Não, mas não dá. Vai viver do quê? Não tem como. Eu não tô falando que não vai ter funcionário. Você vai ter uma recepção. Mas, por exemplo, eu tenho aluna que não tem recepção e que fatura bem. Eu tenho aluna que faz que a recepção é o próprio WhatsApp e tá tudo bem. Então, assim, você pode ter um funcionário, uma recepcionista, um recepcionista? Pode. Mas eu também não queria. Mas isso é quase inviável, porque também você fica meio doido ali no WhatsApp. E aí, o que eu fiz? Eu decidi fazer de tudo para que isso acontecesse. Só
Só que eu tinha os medos que você, Vete, tem de abrir o consultório somente. Eu fiz o caminho inverso, o caminho esse que eu não quero que você faça, que é um erro que eu não quero que você cometa. Então você não precisa abrir, se você não abriu ainda, eu tô aqui pra te falar que você não precisa abrir um pet shop com banho e tosa, nada disso. Você pode viver bem do teu consultório. Isso eu te garanto. Agora, mais do que isso, Ana Paula, eu já tenho. E eu sinto na pele o que você tá me passando. É um pepino, é um porre, eu não quero mais. Como eu fiz um post esses dias aí sobre isso, e aí 2 colegas comentaram lá. Teve uma que eu achei muito, muito engraçadinho, muito bonitinho, porque ela colocou: não tenho mais banho e tosa, ou não tenho mais pet shop, eu não me recordo exatamente, e ela colocou, e se resume 2 pontos, paz. De verdade, Vete, é exatamente isso, paz. Você entra no teu consultório para atender, atende quantos você quiser. Se você souber fazer um atendimento veterinário high ticket, você vai saber o caminho para que uma consulta, 2 consultas compensem o dia inteiro, sem empurrar nada para ninguém, honestamente, tá? Isso tem que ficar tudo muito bem claro. Então, você sabendo fazer isso, você entra lá, atende 1, 2, 3 que seja, que compensem o teu dia inteiro, talvez às vezes a tua semana inteira, e você simplesmente tranca, vai viajar e não precisa depender de ninguém. Ah, mas aí o pet shop vai fechar, não tem ração pra ninguém, e o banho tosa, feriado. Vete, eu preciso te confessar uma coisa. Quer ver uma coisa que me irritava? Que no começo era tudo festa, né? Literalmente. A festa junina, eu ia, eu me fantasiava de caipira e adorava tirar foto dos pets e tal. Só que eu via que o meu faturamento ele só melhorava quando tinha evento. Ano novo, carnaval, e aí Natal, e lacinho, e aí comprava lacinho de ano novo, lacinho de Natal, lacinho de festa junina, dia das mães, dos pais, e fazia regatinha, e fazia camisetinha. Depois de um tempo, Vete, eu vi que de verdade isso mais me cansava do que me trazia um faturamento. E isso pode estar sendo um problema pra você também. E aí tirava um monte de foto dos cachorros e postava, e se esquecesse quase me matavam. Então, Vete, o tema da live de hoje, eu me estendi em quase 10 minutos falando dessa história, mas pra você saber que a minha dor, o que eu senti tendo banho e tosa, tendo pet shop, ela é genuína. Não é algo que eu falei assim, ai, olha, eu não sou veterinária, então eu acho que é bom você ter banho e tosa, pet shop, porque isso vai te trazer... Não. Eu tô te falando a minha experiência real, vivida e vivenciada por mim, e que eu não quero que você cometa. E se você ainda assim, não, mas eu sou feliz tendo banho e tosa e tendo pet shop, tá tudo, não tá nem tudo bem, tá tudo ótimo, tá? Cada um, como eu disse no começo da live, tem que ser feliz da forma e com o faturamento que quiser e desejar. Tema da live de hoje, 5 medos que te impedem de abrir o seu consultório e viver bem desse consultório. Vete, o primeiro medo, que eu acho que é o que mais me perguntam, me respondem em caixinha, eu tenho medo de não ter clientes. Fica aqui, porque este será o 5º, porque ele é mais extenso. O primeiro medo que todos os veterinários têm é o medo que eles não me revelam numa caixinha, que eles não falam pro colega na rede social, no Instagram, mas que eles falam pessoalmente. É o medo da comparação, é um medo intrínseco, é um medo que não é qualquer veterinário que você vai perguntar, por que você tem medo de abrir teu consultório? Porque eu tenho medo de me compararem. Por quê? Porque isso envolve muito ego, a gente se sente muito, primeiro que, na grande maioria das vezes, os colegas vão te dar um puta sermão. Comparação com quem? Não sei o quê. E não é bem assim. A comparação, ela é genuína, ela existe, você se compara, é normal, é intrínseco e é do ser humano se comparar. Quando a gente pega lá nos primórdios, o homem se comparava com a mulher, eles ficavam se olhando para saber, por que você tem isso, que ele tem aquilo, por que um tem cabelo assim, tem cabelo assado. Então a comparação, ela é genuína e não é digna de vergonha. Por quê? Porque ela é real. Mas eu te falo o quê? Qual é essa sua comparação? Você está se comparando a quem? É o primeiro passo. E a quê? Por quê? Porque a pergunta é... Que isso, gente? Porque a pergunta é... Quando você está se comparando... Não sei de onde surgiram essas
bolas aí. Quando você está se comparando, a pergunta é, você está se comparando com quem? Ah, eu estou me comparando com um médico veterinário famoso da minha região, eu estou me comparando... Não existe o porquê. Porque são indivíduos totalmente diferentes e mais do que isso, com práticas. Com práticas que eu digo ao ato de fazer, de atender, totalmente diferente. Totalmente. Você, Vete, não é um vídeo motivacional. Mas você é único. Ele pode servir, ele pode ser motivacional. Não é o intuito, mas ele pode ser. Porque você é único, a tua forma. A tua forma de falar, de atender, de andar, de se portar, de se vestir é única. Você pode ter pessoas muito parecidas, mas nunca com o mesmo trejeito, com o mesmo... Igual eu mexo no cabelo, o jeito de falar. Eu não falo assim, sabe? Muito mocinha, muito menininha, eu sou mais prática. Então essa forma com que você está se comparando com outro médico veterinário, ela é totalmente descabida, ela é totalmente desproporcional. Por quê? Porque vocês não são irmãos gêmeos. E ainda que fosse, com certeza você conhece algum gêmeo ou já ouviu algum gêmeo, eles têm as características físicas muito parecidas. Mas se você olhar atentamente, até nas características físicas, você consegue, na grande maioria das vezes, diferenciar um do outro. E mais do que isso, eles têm hábitos diferentes. Quantas vezes você pega um gêmeo que gosta de correr na praia e o outro gosta de fazer musculação e não suporta correr? Geralmente, por hábito, eles acabam fazendo tudo junto, mas esse não vem ao caso. O que eu quero te dizer, Vete, é que além de você estar se comparando com quem não deve se comparar, vocês tendem a se comparar com a forma de atendimento de outro colega. E isso é mais descabido ainda, por quê? Porque com a estratégia correta, você, por exemplo, fazendo um atendimento high ticket, o teu modo de atender, ele já é totalmente diferente. Totalmente diferente. Por quê? Porque você prioriza o encantamento, mas não no que virou uma moda encantamento, né? Ah, tem que fazer encantamento na consulta. O que é o encantamento? Jogar purpurina? Não. Você aprende a ter um encantamento genuíno, a saber como se portar, a ter um atendimento diferenciado. Por quê? Porque o atendimento high ticket ele já é um atendimento diferenciado, que se soma à tua forma de atender. Então como é que você não consegue se comparar com alguém? Não tem lógica, não tem porquê. Então, peraí. Então, primeira coisa, você está se comparando com pessoas que você não deve se comparar. Ah, mas eu tô me comparando com o top da minha região, com o melhor veterinário da minha região. Ainda assim, você não deve se comparar. Por quê? Porque primeiro que você não é ele ou ela, e segundo, você tem potenciais ocultos em você que você não faz ideia de como você pode prosperar com eles. No atendimento veterinário high ticket você aprende isso. Você atende persuasão e você sabe como fazer uso da linguagem verbal, da linguagem corporal, da persuasão, e tudo isso faz com que você tenha um atendimento diferenciado. Então, se comparar, não tem porquê. Então, é realmente um erro. Por quê? Porque o fato de você se comparar, já por si só já é um erro. Porque você é incomparável. E eu não tô falando isso pra te agradar, porque você tá vendo uma live minha. Não. Eu tô falando genuinamente, você é incomparável. Você não tem absolutamente nada que te compare a ninguém. A não ser um único detalhe. Qual é o detalhe? Segundo medo. Não ter experiência ou técnica suficiente para abrir um consultório. Todas as vezes que alguém fala assim, ai, eu não vou abrir meu consultório porque eu morro de medo. Eu vou primeiro fazer plantão, 24 horas à noite, ou eu vou me especializar mais. Eu vou fazer uma pós porque assim eu ganho experiência. Sabe com quem que aconteceu isso? Com esta Vete que vos fala. Primeira coisa, lembra que eu comentei no começo da live que eu fiquei uns 2-3 anos sem atender? Primeiro, eu não era a melhor aluna da minha classe. Não era. Então, assim, eu tinha uma insegurança genuína de não ter essa bagagem. E mais do que isso, um monte de gente que não tem experiência abre consultório. Mas eu não abri. E mais do que isso, eu falei, eu vou fazer uma pós-graduação. E aí eu vi que a pós-graduação não mudava muita coisa do que eu tinha visto ali. E aí eu fiz 2 pós. E eu vi que também não mudava muita coisa.
E aí eu falei, bom, então o que eu vou fazer? Eu vou começar a atender para ter experiência. Não muda nada, Vete, você atendendo volante, domicílio, na clínica de alguém, fazendo plantão, não muda absolutamente nada de você ter o teu próprio consultório. Então, o fato de você esperar ter experiência para abrir o teu consultório é um erro que também não tem lógica. Então, esse segundo erro que é, eu vou esperar ter experiência, vou fazer uma pós, vou trabalhar em plantão para alguém porque assim eu ganho experiência, por que você não ganha experiência já no teu consultório? Por que você já não projeta o teu consultório do jeito que você quer, atende do jeito que você quer, ganha a sua experiência e mais do que isso, ganha dinheiro. Não comissionado, 100% seu. Por que você não vai ganhar dinheiro? Por que você primeiro vai ganhar dinheiro para alguém, para ganhar experiência, para depois você abrir o teu consultório? Que lógica que tem nisso? Ana Paula, mas eu tenho medo de abrir meu consultório, ter todos os meus encargos, todos os meus problemas e ainda não ter experiência. Então, eu te falo já de imediato para você, assim que acabar essa live, entrar lá na lista de espera, porque você precisa do método veterinário High Ticket de atendimento. Por quê? Porque aí você ganha experiência e mais do que isso, você ganha uma forma de atender que faz com que você tenha a persuasão. Eu vou te contar um segredo, é como se você demonstrasse uma experiência que você não tem na prática. Eu sempre falo isso, é trocar o pneu com o carro andando, quando você abre o teu consultório e ganha experiência. Você não fica esperando, eu vou atender 15 anos no plantão, para depois abrir meu consultório, para depois pensar na vida. Até lá você já perdeu de estar ganhando dinheiro. E perdeu muito se você trabalha com protocolo, se você sabe fazer um atendimento high ticket, aí você perdeu muito dinheiro mesmo. Então, troca o pneu com o carro andando. Abre o consultório, vai atender, ganha experiência e aí sim você começa a engrenagem do teu próprio consultório. Você não precisa dividir teu faturamento com ninguém. Você não precisa escutar graça de ninguém. Você não precisa, que é bastante comum, chegar a um consultório de um terceiro e falar, se fosse meu eu não faria assim. Se eu tivesse meu consultório eu não atenderia assim. Se essa sala fosse minha, ela seria diferente. Faça acontecer. Não tenha medo. Porque o medo nada mais é do que um comodismo. Então você se acha apto para, sem experiência, atender para um colega? Então tem alguma coisa de errado. Por quê? Porque se você se sente literalmente ao pé da letra sem capacidade técnica de atendimento, por honestidade, por hombridade, você não deveria atender em lugar nenhum. Nenhum. Então, se você está se sentindo capaz de atender para alguém, por que esse alguém não é você? Por que você está comissionando esse teu salário? Logo, passa a ser um erro. Então, eu não quero que você cometa esse erro. Terceiro erro, o melhor momento. Eu vou esperar ter dinheiro, eu vou esperar ter... Que entra quase que no ter experiência. Mas geralmente os veterinários eles pensam o quê? Não, é que agora eu não tenho tempo para arquitetar a abertura do meu consultório, eu não sei onde eu vou fazer, eu preciso ter tempo para pensar nisso. Eu preciso esperar o melhor momento porque eu vou primeiro fazer um dinheiro para depois abrir. Vete, com raras exceções, e eu sempre falo isso, que dinheiro não é uma objeção fácil de ser quebrada. Eu não vou falar pra você, imagina, mesmo sem dinheiro, abra o seu consultório e você vai fazer sucesso. Não, não é assim que funciona. Seria leviano da minha parte falar um negócio desse. Mas, se você está trabalhando para alguém, você já está tendo dinheiro. Então basta, como eu falei, você trocar o pneu com o carro andando. Você tem que começar a ver um local, um espaço, ainda que seja compartilhado. Por quê? Porque se você falar, olha, pega um outro veterinário de uma outra especialidade, se for o caso, e fala, vamos abrir, faz um contrato, eu falo brincando nos bastidores que é um contrato pré-nupcial, né? Porque você pega um veterinário e fala, vamos abrir por 2 anos, se não der certo a gente separa. Aí você já vai ter experiência de ter tido o teu próprio consultório, de ter tido aquela sala do jeito que você quer, de atender do jeito que você deseja. Você não pode esperar o melhor momento, porque o melhor momento é agora.
O melhor momento pra mim, Ana Paula, não existiu nunca. Porque eu tinha uma dívida de 50 mil reais quando eu tinha o pet shop. Que esse adendo eu não contei, né, no começo. Uma dívida de mais de 50 mil reais. Com restrição em tudo quanto era lugar. Então, assim, qual era o melhor momento? Pra vocês terem uma ideia, pra você que tá com dúvida ter uma ideia, quando eu decidi migrar do pet shop com banho e tosa para um consultório, eu pagava 2 mil reais de aluguel, se eu não me engano. E quando eu mudei pro consultório, eu pagava o dobro. E aí, a primeira coisa que eu pensava, se eu não tô conseguindo pagar aqui, como é que eu vou pagar lá? Com estratégia. Tem estratégia correta. Eu não ia falar pra você migrar, abandonar banho e tosa e pet shop se não tivesse uma estratégia. Existe uma estratégia de você ganhar mais fazendo um atendimento diferenciado. E como eu falei, Vete, não é, eu tenho um atendimento encantador e o atendimento encantador vai me trazer todos os clientes do mundo. Não! Não é assim que funciona. Mas que você tem que ter a coragem que você está tendo para atender no consultório de um colega e atender no seu, começa com um local pequeno. Existem estratégias para você ganhar mais atendendo em consultório. E eu vou te passar isso. Fazendo atendimento veterinário high ticket, você trabalha com protocolos, você consegue ganhar muito mais do que uma simples consulta, sem empurrograma. Não vai empurrar nada. Honestamente. Sem ter dor de cabeça, sem ficar pensando só nos problemas. É entrar, trabalhar e ir embora, fechar quando quiser viajar. Mas vamos lá, terceiro, né? Terceiro erro que te impede de abrir um consultório. A síndrome do não sei nenhuma. A síndrome do impostor. É a síndrome que acomete pelo menos 99% dos médicos veterinários quando se formam. Que olham e falam assim, tá doida que eu vou atender sozinha? Não, de jeito nenhum. Bom, vamos lá, Vete. A síndrome do eu incompetente é comum para todo mundo. Como eu falei, todos os erros que eu tô citando aqui, eles são erros genuínos. Não tem nenhum erro inventado, não sei porque tá rolando isso, não. Só que isso é comum, não é só com médico veterinário. Presta bem atenção. Isso é comum para todas as profissões, todos os profissionais, 99% para não falar todos, vai? Porque aí de repente tem alguém me assistindo, não, eu saí me sentindo extremamente preparado para atender. Mas a síndrome do impostor, a síndrome do incompetente, ela é comum para todo mundo. Você sai aí, você se forma em arquitetura. Minto! Eu vou te dar um exemplo. Você se forma em engenharia e alguém de imediato fala assim, olha, vem aqui construir um prédio de 9 andares para mim. Você vai olhar e falar, meu Deus, e se esse prédio cair? Nossa, e se eu não fizer o cálculo correto? Não quero. E aí acaba que de pouquinho em pouquinho essa síndrome vai embora. Então pra você que tá no começo, é uma síndrome verdadeira, genuína, como eu falo. Mas você tem que superar. Por quê? Porque você tem que trocar o pneu com o carro andando. Você só vai aprender que você não é um impostor, que você não é um incompetente ou uma incompetente na prática. É claro, tudo isso depende de técnica, você tem que estudar. Isso eu nem coloco como erro, porque você tem que estudar, não tem como. Você tem que se aprimorar, você tem que ter. Eu falo que você tem que ter o que você não teve muitas vezes na faculdade. Na faculdade você precisava de nota, eu sempre achei isso muito, muito errado, me desculpem os colegas professores, mas o sistema de ensino do Brasil ele é um sistema muito arcaico, onde você precisa ter uma nota X para poder passar. Então você não precisa provar que sabe. Por quê? Porque você cola, porque você faz N subterfúgios para conseguir aquela nota e aí você é aprovado. Então, as formas de você comprovar que um médico veterinário sabe na graduação, elas são arcaicas. Então você tem que fazer o quê? Você tem que ir para a prática, você tem que pôr as caras, você tem que atender para não se sentir um impostor. E eu vou te falar mais, muitas vezes profissionais muito renomados ainda assim se sentem verdadeiros impostores. Se você tiver contato com muitos profissionais renomados, congresso que seja da sua área ou, enfim, congressos de pequenos, de grandes, enfim, qualquer congresso, se você
for pautar isso numa conversa com um veterinário mais experiente, ele vai falar, eu não me sinto bom em determinadas coisas, e você fala, nossa, se ele ou ela não se sente, quem é que se sente? Então isso é comum, por isso que isso é um erro, você tem que passar por cima disso. Ah, Ana Paula, falar é fácil, mas como é que eu passo por cima disso? Atendendo, pondo as caras, estudando, procurando diagnósticos, procurando saber, não tendo vergonha de perguntar, pesquisando, lendo guideline, correndo atrás da bola. É assim que você não fica para trás. E ainda assim, você pode se sentir assim, como eu falei que vários colegas profissionais muito renomados se sentem. Então isso é um erro, e ele não pode ser um erro que te impeça de prosperar. Como falam os uruguaios, que te impida de ser feliz. Então, você tem que correr atrás, mesmo se sentindo um impostor. Por quê? Porque aos poucos, quando você tiver a resolução de casos, quando você tiver a gratidão de tutores, isso eu tô falando pra você que ainda não atende, tá? Que tem esse medo de abrir o pet shop, o consultório logo no início. Então, quando você sentir a gratidão de um tutor nas tuas primeiras consultas, você vai falar, tô no caminho certo. Como que você vai ter essa gratidão se você não atende? Atendo o povo da minha família. Família com grandes ressalvas, a gente é sempre grato, e eles também são, porque é família. Então você tem que parar com isso, você tem que correr atrás da bola, você tem que parar com a síndrome do impostor, do incompetente, e colocar a cara a tapa para atender. Se existe uma palavra que eu posso sintetizar o teu medo de abrir um consultório, é coragem. Você tem que ter coragem. E isso é uma coisa difícil da gente construir? Sim. Mas, se você quiser fazer um caminho inverso, eu te ajudo com o método High Ticket. Por quê? Não é pra você pensar assim, então se eu tenho um método, eu primeiro compro o método, eu vejo o método e depois eu vou abrir pet shop. Não é isso. É que se você não tem, por exemplo, a coragem, você pode ter a estratégia. E tendo a estratégia, você ganha. Eu falo que troca o pneu com o carro andando. Você aprende a estratégia, abre o teu consultório e ganha dinheiro, tá? Então, minha cachorra passeando pra lá e pra cá. Não vai derrubar, filha. Então, o quinto e último, que eu falei pra vocês que eu ia deixar por último, traz um pouquinho d'água pra mim, por favor. Que é o erro que te impede, que eu comecei por ele e falei, não, eu vou deixar por último porque é o principal, é o que mais me reclamam. Ana Paula, eu morro de medo de não ter cliente. Eu vou abrir se não tiver cliente, o que eu faço na minha vida? Vete, este é o pior de todos os erros. De todos. Primeiro que é o erro que todo mundo tem. Eu também tinha. Mas é um erro que hoje eu posso falar pra você que esse você não tem que ter mesmo. O resto é genuíno. Esse você não tem que ter. Por quê? Porque existem estratégias pra você construir a tua carta de clientes. Como? Obrigada. Quem não é Galvão Bueno não fala direto, hein? Então, qual é a estratégia? A forma de você atrair clientes é construindo uma autoridade, por exemplo. Ana Paula, como é que eu consigo construir uma autoridade? Como se fosse a coisa mais simples do mundo. Eu não tô falando autoridade de número de seguidores, eu não tô falando autoridade de ser sumidade na área, nada disso. Eu tô falando autoridade para o seu público. Como que você constrói essa autoridade? Tendo postura, tendo persuasão, tendo resultados, tendo uma linguagem verbal e corporal persuasiva. Você tem que convencer o tutor honestamente de que o que você está falando, de que o que você está fazendo é o melhor se ele quiser deixar o pet dele bem. Então construir essa autoridade, prospectar clientes, correr atrás de clientes para que eles cheguem até você, existe estratégia. Ana Paula, mas eu consigo isso em quanto tempo? Não tem tempo. Mas você tem que começar, você tem que construir essa autoridade. Eu sempre falo que online, Vete, presta bem atenção, online, você tem uma 25 de março disponível online para você. É só você perder 3 minutos
para conseguir atingir essa 25 de março. E eu explico isso no método. Quem é minha aluna, quem está assistindo aí, sabe disso. Você tem uma forma de comunicar, de chegar até essa 25 de março virtual. Para quem não é daqui, né, deixa eu até explicar o que é a 25 de março. A 25 de março é uma rua muito popular, de comércio popular, que tem em São Paulo, eu sou de Santos, mas que tem em São Paulo, igual para quem tem no Rio de Janeiro, o Saara e outras eu não conheço. Mas é uma rua de comércio popular que vira um verdadeiro formigueiro. Se você não foi pesquisando, você vai ver que é uma rua extremamente movimentada, por isso que eu uso ela de exemplo, que você tem uma verdadeira 25 de março se você souber utilizar a estratégia correta para atingi-los. Seja por forma de marketing digital, seja por forma de tráfego pago, existem N chances de você chegar até lá. Então não ter clientes é algo que, se você tem um método, vou te contar rapidinho o que aconteceu quando eu mudei do pet shop para o meu consultório que eu tenho hoje. Eu mudei para um consultório e eu tive que fazer reformas nele porque eu queria que o meu consultório tivesse cara de consultório médico. Eu tinha essa necessidade, como eu contei para vocês. Então, eu precisava fazer algumas reformas. Quando eu fiz a transição, eles iam me entregar, não esqueço, 10 de março. Não me entregaram. A minha agenda já estava totalmente, prestem bem atenção no que eu vou falar agora. A minha agenda estava extremamente planejada. Ai, Ana Paula, mas não estava cheia? Graças a Deus não. Por quê? Porque eu vou dar um erro bônus para você aqui que está nessa live. Um erro bônus é querer uma agenda lotada. Você não tem que querer uma agenda cheia, Vete. Você tem que querer uma agenda lucrativa. Você tem que querer ter uma agenda planejada. Por exemplo, acho que foi ontem, eu fiz 3 atendimentos. Eu me programei, eu me planejei para atender, se eu não me engano, das 2 às 5, enfim, num curto espaço de tempo. A minha agenda estava cheia? Estava, dentro do que eu me propus a atender, dentro do meu planejamento. Não querer uma agenda cheia, depende. Você tem que querer uma agenda cheia, planejada estrategicamente para que você trabalhe pouco, ganhe muito e não entre num burnout, que não tenha uma depressão, que não fique só trabalhando, que você literalmente tenha tempo para curtir. Não adianta a gente ter um faturamento bom e não ter tempo para nada. Eu tenho um faturamento muito bom, mas eu não posso fechar feriado, porque se eu fechar não consigo pagar as contas, se eu fechar N fatores. Então, você tem que trabalhar isso. Então, voltando, o não ter clientes é algo que, com estratégia, você já vai para o teu consultório com a tua agenda lucrativa, já com agendamentos previamente feitos. Você está entendendo como tem estratégia para você chegar lá? Não é simplesmente eu vim aqui como uma veterinária qualquer do mundo da internet e falar: oi, tudo bem? Olha, você tem que ter coragem para abrir teu pet shop. Abre teu pet shop, abre teu consultório, abre teu banho e tosse e você vai ficar rico. Não é assim. É a minha trajetória. E a minha trajetória eu sintetizei para vocês nesses erros. 5 erros, que eu dei mais um erro bônus, que é você querer uma agenda lotada. Não queira. Todos os médicos que atendem, médicos, não veterinários, que atendem plantão, isso vai ser tema de uma outra live, a veterinária indo para o mundo do plantão, as empresas vão querer me matar, mas enfim, os médicos, eles têm uma agenda lotada de plantão, com cada consulta valendo R$40, R$50, se tiver muito caro hoje. Então, não queiram uma agenda lotada, queiram uma agenda lucrativa. Por quê? Porque se você atender 2, 3 e principalmente tiver um atendimento veterinário high ticket, souber trabalhar com protocolos, e aí sim você está fazendo 1, 2, 3 atendimentos, 4 atendimentos por dia, e você simplesmente acabou seus atendimentos e você vai embora como você deve ser recompensado, valorizado e ter um faturamento alto. Por isso, por todos esses erros que eu fiz essa live, eu espero de verdade que vocês, a partir de hoje, vocês superem esses medos. Eu não tô falando que é algo fácil, mas eu tô falando pra você que existe uma estratégia e que eu, de verdade, sinceramente, olhando nos seus olhos digitalmente, como eu sempre falo, mostro pra você que é possível.
O meu faturamento, ele passa dos 40 mil reais atendendo 3 vezes por semana, porque eu sou concursada, hoje tô afastada, mas atendia 3 vezes por semana. E é possível ter este faturamento. Como eu falei pra vocês, eu não era a melhor aluna da classe, não tenho a expertise que todo mundo fica esperando ter quando você tiver a expertise e a autoridade, você abre. Não, você abre para ter a expertise, para ter a autoridade. Por quê? Porque com o método você descobre como construir uma autoridade, como montar essa estrutura de atendimento encantador. Por quê? Porque é muito simples você jogar hoje na internet, o que é um atendimento encantador? Só se fala nisso. Mas na prática você tem que saber que o atendimento encantador, ele tem N vieses, e esses vieses eles precisam ser cumpridos para que você tenha um hall de clientes fiéis e que vão marcar uma consulta, vão agendar uma consulta com você até antes mesmo de você abrir o seu consultório, se você ainda não abriu. Se você abriu, com estratégia, se você já tem aberto, né? Com estratégia, você vai conseguir fazer uma captação muito melhor desses clientes, que vão fazer com que você tenha um atendimento reduzido, mais lucrativo, que tenha mais qualidade de vida e mais do que isso, clientes fiéis que não vão trocar você à toa por preço de coleguinha que está fazendo consulta R$50 na esquina. Espero de verdade que esses 6 erros que teve um bônus tenham ajudado vocês. Deixa no comentário, manda no direct, enfim. E aceito sugestões que possam ser possa ser o motivo que te impeça de abrir o seu consultório e que não tenha sido listado até então. Existem outros e se você quiser que seja tema de uma live futura, você manda pra mim aonde você quiser e puder me achar. Uma boa noite pra vocês e eu espero... Não podia deixar de falar, 2024 virada de ano. Eu espero de verdade que você, Vete, faça o teu CRMV valer a pena em 2024. Com aquilo que você sonha, se é ter o seu consultório, e que ele seja extremamente lucrativo e eu tô aqui para te ajudar. Uma boa noite para todos vocês.